Novamente estamos aqui para mais um Negócios Podcast, o nosso podcast que fala sobre empreendedorismo, afroempreendedorismo e outras dicas mais. Nossa, engasguei, hein, gente. Sou o Jean Salatiel, estou aqui com Marilene. Tudo bem? Oi, Jean, como que você tá? Tranquilo. Feliz em estar aqui, né? Mais um episódio com convidados mais que especiais, né? Convidados Não especiais? tenho nem palavras para poder descrever essa turma que tá aqui hoje. Nossa Senhora. Sabe Também quem é? acho. Eu sei, porque eu já conheci nos corredores por aí, né? Então, Mas estou bem feliz que eles também tenham vindo falar com a gente. com muita honra, a gente está entrevistando hoje Elizabeth Santos, nossa diretora do Pilar da Juventude, e o Hermes Júnior, nosso diretor do Pilar 45+. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso Negócios Podcast. É uma alegria, assim, inarrável poder estar aqui com vocês nesse dia de hoje, né? E falar um pouquinho sobre as nossas aspirações aqui dentro da Funafro, com esses pilares, né? Cada um dentro da sua especialidade, cada um dentro da sua expertise, né? Porque a gente tem um time aqui fantástico. Eu sou muito fã do nosso time, né? Do time que a gente formou. Esse espaço é para vocês, tá? Falando sobre essa experiência com a Funafro, sobre essa oportunidade, né, de poder compartilhar, juntar esse conhecimento de vocês com esses pilares. Então, sejam muito bem-vindos. Ladies first. Começar aqui com a Beth. Tudo bem, querida? Oi, tudo bem com todos? Sou Elizabeth Santos, diretora do Pilar da Juventude. Sou psicóloga clínica, então minha função hoje principal é psicóloga clínica. Trabalho com alguns projetos e é um prazer estar aqui com essa equipe maravilhosa da Funafro. Deixa eu já engatar aqui, né, para você contar um pouquinho como é o trabalho aqui que você realiza aqui dentro da Funafro. Bom, acho que tem que ter tudo um comecinho, né? Então eu chego aqui na Funafro a convite da Marilene, há uns 5 anos atrás, antes da pandemia, e numa reunião que a gente estava sobre a saúde da população negra, ela me chamou e falou: você vai trabalhar comigo no meu projeto na Funafro. E aí fomos, né, vendo a ideia. Chegou a pandemia, teve um congresso online, eu participei do congresso, e aí a gente foi ajustando, alinhando até chegar o tempo. Chego na Funafro em 2023 e estamos aí. A intenção do Pilar da Juventude é sobre orientá-los em relação a empreender e orientá-los também em relação ao futuro profissional. Porque muitos jovens, principalmente jovens negros periféricos, não têm o direcionamento, não passam por como eu posso dizer, eles não passam por essa etapa, não passam por esse processo, pelo processo dentro do período escolar de orientação vocacional. E aí chego aqui na Funafro falando com o pessoal: vamos fazer um bem bolado, falar sobre empreender, falar sobre mercado de trabalho, e vamos também fazer uma orientação para que eles estejam prontos para enfrentar uma universidade. Porque muitos jovens negros não têm como eu disse, eles não têm essa orientação e, consequentemente, eles tendem a parar de estudar, né? E a educação, o estudo, o conhecimento, principalmente o conhecimento, é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Se esse jovem, eles vão para o curso superior, sabendo quais são as habilidades, o dom, com certeza ele não vai desistir no curso no meio do caminho. Então, o Pilar da Juventude vem com esse propósito de orientação para os nossos jovens, não só aqui em São Paulo, como no Brasil todo. Sensacional, né? Aproveito, né, para poder chamar aqui o nosso irmão, Hermes Júnior. Conta um pouquinho, né, pra gente sobre a sua formação profissional, o que você está fazendo hoje, né? Como que conheceu a Funafro e o trabalho que você realiza aqui. Olá, bom dia a todos
todas. Eu sou Hermes Júnior. Confesso que é uma honra estar aqui. Satisfação fazer parte desse time tão maravilhoso, cheio de habilidades e competências. A ideia é realmente a gente impactar vidas, né? E principalmente um olhar para os nossos, que a gente entende o quanto nós somos parte disso tudo, nessa construção toda, e existe um processo aí de invisibilidade. E acho que o nosso papel é dar luz aí para todos, mas principalmente para os nossos. Bom, a minha formação sou formado em administração de empresas, com ênfase em marketing, né? Sempre muito conectado com o esporte, e através do esporte eu tive a oportunidade de ficar um tempo fora do país, conhecer culturas diferentes, nações diferentes, e a minha ideia era trabalhar com marketing esportivo, isso na década de 90. Porém, no mercado nacional, a única empresa que trabalhava era a Parmalat, na época do Brunoro. E na época eu percebi, bati em várias portas, eu percebi que era um mercado muito restrito, muito fechado. Mesmo tendo a vivência, né, na prática mesmo no futebol. Morei na França, Alemanha, e conhecer alguns atletas que hoje fizeram parte aí da seleção brasileira, como Zé Roberto, Júlio Batista. Me formei, graças à luta da minha guerreira, da minha mãe, que é formada também em Direito, doutora Maria Célia. Sempre ensinou para mim e para os meus irmãos a importância do estudo, né, que podia levar tudo da gente, menos a nossa educação, como a nossa irmã Beth bem colocou. E eu sempre tive isso muito claro, né? Independente se fosse dar certo ou não, é claro que meu objetivo era o futebol, mas eu sempre tive muito claro que eu precisava estudar. Só abrindo um parênteses, aonde bateu muito forte o estudo, por incrível que pareça, acho que nunca dividi isso com a Mari, é a primeira vez senti de falar, foi na França. Por quê? Um episódio onde sofri, né, o racismo, né, onde eu fui comprar um cartão postal para mandar para minha família no Brasil, e lá eu fui proibido de entrar na loja, né? Onde a pessoa no qual tava ali falou, você não vai entrar, enfim, e eu tentando entender o porquê que eu não podia entrar, sendo que todo mundo estava entrando, porque eu não podia entrar. Simplesmente um amigo que falava o idioma falou, melhor não entrar, porque ela está suspeitando, porque na França na época, até hoje, muito africano, haitiano, enfim, e ela estava achando que eu iria cometer algum ato infracional. E ali ela não permitiu. Enfim, não entrei, fui numa outra loja, comprei o cartão postal, porém ali ecoou internamente a importância principalmente de saber se comunicar, do estudo. E desde então eu coloquei na minha cabeça que eu iria estudar. E voltando para o nosso país, enfim, finalizei o ensino médio, caí na faculdade, depois ingressei na pós-graduação em responsabilidade social, e aí passei na área da docência, dando aula no Senac, dando aula na Fundação Casa, lá em Franco da Rocha, trabalhando no Sebrae como analista de negócios durante 3 anos. E eu falo do Sebrae como um carinho, porque foi a empresa no qual eu percebi a importância do planejamento na nossa vida. E aí a gente se conecta com hoje, né, do empreendedorismo. E desde então eu sempre procuro olhar para um planejamento de uma maneira muito criteriosa, de uma forma muito responsável, entender o quanto que o planejamento é importante para a gente pensar no dia seguinte, né? Então o Sebrae me deu isso. Então eu agradeço muito, né, essa oportunidade de ter tido esse tempo, esse período trabalhando nessa empresa. Voltando um pouco, a Mari a gente se conhece desde o ensino fundamental, no Marechal Deodoro. Na época Caxingui, né? Acho que nem existe mais esse bairro, agora é tudo Morumbi. Mercado imobiliário, negócios, né? Acabaram com o nosso Caxingui, nosso Caxinguala. Exatamente. E desde então a gente se conhece, se fala, a gente, enfim, troca figurinha, fala sobre futuro, negócios, família, sobre tudo. E em meados de 2001,
A Mari me fala do projeto, me interesso muito e a gente por vezes se fala e um belo dia ela fala: irmão, eu tenho algo a apresentar para você. Isso já em meados de 2002, início de 2002. A gente se encontra e ela fala do projeto já estruturado. Eu já sabia do projeto, né? A gente já tinha falado, porém a gente ficou um período sem se falar. Voltamos a esse contato, isso em 2002, quando ela me fala como o projeto está. De bate pronto eu respondo para ela que ok, estou junto. Eu acho que é extremamente importante essa ideia, esse projeto, e principalmente o time, essa preocupação que eu sei que ela tem com o time, e para além disso com o ser humano, né? E hoje eu estou fazendo parte do pilar, né, da diretoria dos 45+, que é um projeto que é para que a gente possa trabalhar essas habilidades, essas ferramentas dessa galera, que são inúmeras, valorizar a sua expertise, a sua história, seu corre, e dizer que, com certeza, mesmo com toda a estrutura falando que você está com 45+, já está próximo do fim, a gente entende que é o início. Exato. Então, esse motivo me faz estar aqui, presente, com muita vontade de, como eu já falei, de impactar vidas. Muito obrigado. Fantástico. Caramba, acho que a minha história é parecida com a sua, com relação ao esporte e educação, né? Minha mãe era professora, eu jogava handball e aí eu tive bolsa na faculdade e também fui mais ou menos pelo mesmo caminho. Só não conheço... Não, conheço o jogador de futebol porque meu amigo é primo. Meu amigo é primo do Dinei. Ah, tá. Aí, mas os meus não são tão famosos, brincando, né? Mas a educação, falamos em outros episódios, a educação sempre é que faz a diferença. Sim. A gente falou sobre isso ontem, antes de ontem. Todos os episódios que a gente está gravando com as pessoas e a gente nunca esquece da educação. Não interessa qual. É que eu tô batendo nessa tecla direto. Tipo, o cara não é que ele tenha que fazer o curso superior. Exato. Mas ele tem que buscar informação sobre aquilo que ele quer. Perfeito. Se ele vai se formar em qualquer situação, ou se formar não, se ele vai trabalhar em qualquer situação, ele tem que procurar educação sobre aquilo. Não necessariamente o ensino superior, porque a gente também está viciado só no último grau, né? Exato. E o ensino técnico, que paga bem. Você não tem, hoje tem profissões que estão sumindo, soldador industrial está sumindo, torneiro mecânico está desaparecendo, Alfaiate, né? Alfaiate, tem outras profissões que são necessárias ainda, estão sumindo, porque o cara, tipo, não, só vou me dar valor se eu tiver a faculdade. E não é dado esse valor, entre aspas, né? Porque tem gente que ganha mais, o cara às vezes é um garoto na rua, quero consertar moto. Ele não precisa ser engenheiro mecânico. Precisa fazer um curso de mecânico de moto. E aí, para ele empreender, para ele abrir uma loja dele, o que ele precisa saber? Ele precisa ir no Sebrae, ele precisa ir no Senac, ele precisa ir na escola e saber fazer conta e fazer o segundo grau, ou talvez um cursinho de inglês para saber mexer nas peças. Mas a gente sempre fala isso, que eu sempre acho que não é que está defasado, mas a gente está vivendo um fenômeno do... Outro dia eu li uma reportagem chamada bacharelismo, que é justamente esse lance do só é dado valor para quem tem a faculdade. Exato. E aí você estuda na Uninove, mas você não é dado valor para você. Exatamente. Você estuda na Unip, não é dado valor para você. Então, qual ensino superior vai ser dado valor? E assim, todo mundo vai ocupar cargo de liderança? Todo mundo vai ocupar um cargo alto? Não. Que é o que a gente às vezes chega num lugar, só tem cacique, né? E o resto... E o pessoal, e quem trabalha e faz o outro trabalho ali, que às vezes ganha melhor do que o que aperta botão. Então, a educação, de uma certa maneira, já passo para você, Beth, a educação, de uma certa maneira, ela salva de qualquer maneira. Não é, acho que, lógico, o garoto pode querer a faculdade, mas não é só a faculdade que vai fazer ele ser bem-sucedido.
nesse sentido de educação, tipo, e o que é ser bem-sucedido nisso? Porque é o que estão vendendo pra gente hoje, né? Que vende hoje, que tem essa relação com o ensino superior. Lógico, a gente tem que formar o pessoal no ensino superior, mas só vai valer se for ensino superior. E não é isso, né? A Beth está inquieta. Pode bater, Beth. Sim. Se quiser me bater, não pode é bater. Só isso. Não, é assim. Quando eu falo do teste de orientação vocacional, ele serve tanto para a pessoa fazer uma universidade, como também ela pode ir para um técnico. A questão aqui maior, e dentro do projeto, e dentro do meu sonho e da minha realidade, é que os jovens possam cursar também uma universidade, porque isto a gente não tem direito. E quando eles entram na universidade, às vezes entram porque não sabem nem o que estão fazendo sem orientação, chegam lá e adoecem. E a gente sabe que, principalmente nas universidades públicas, como nas particulares, existe o preconceito. E muitos docentes ainda, os professores, eles não estão preparados para enfrentar aquele aluno negro. E se esse aluno sabe o que ele quer, sabe das habilidades dele, ele não vai desistir. A gente perde muito jovem quando adentra a universidade porque eles sofrem o tipo de preconceito, racismo, tipo, o que você está fazendo aqui? Eu acho melhor que você não está aqui. Então, e é por isso, e também, porque eu tive a oportunidade, Elizabeth, né? Eu falo que as nossas mães, das nossas mães, aqui, as nossas, eu estou falando, e muitas outras, elas são as heroínas, sem capa, porque elas também, muitas tiveram oportunidade. Então, quando eu olho muitos homens negros formados com mais de 40 anos, eles tiveram as mães que também sabiam da importância do ensino e tentaram fazer a mudança na história. A minha mãe, aí a gente, olha, são tantos atravessamentos, né? Então aí a gente volta aqui, então a gente tem uma minoria de homens, 40 a mais, que não tem uma formação, né? E as mães das mulheres, principalmente as mulheres da mãe de meninas, a minha minha mãe era empregada doméstica e ela falava: vocês não vão passar pelo sofrimento que uma mulher negra empregada doméstica passa. Então, são coisas que as nossas são heroínas. E eu tive, minha mãe, com essa história, com 11 anos, na minha fase escolar, as crianças negras paravam de estudar. Elas paravam de estudar porque elas iam trabalhar para ajudar a família. Então, na minha casa foi ao contrário, vocês vão estudar. E com 15 anos, eu fui sorteada na escola por conta das notas que eu tinha. Não, fui sorteada não, eu fui premiada, né? E ganhei um teste de orientação vocacional lá. E nessa época eu já sabia que ia fazer psicologia. E meu sonho era trabalhar com adolescentes. Então, eu acho que aí depois de tanto que a gente passa, uma mulher negra fazendo um curso de psicologia, um curso superior numa universidade privada, onde as oportunidades são menores, num ensino eurocentrado, né? E a pessoa está lá, resistindo. Então, se somos resistência, seguimos. E hoje, nessa oportunidade que a gente está tendo aqui, com a FUNAFRO, eu, com o Xavier, com a Marilene, e eu falo e refalo, e a gente tentando ajustar e dar essa possibilidade. Então, quando a gente fala de educação, hoje para as pessoas se irem fazer um técnico, porque está aí elas podem sim, porque normalmente tem que trabalhar, tem que custear um curso superior. Então, se elas têm um curso técnico, elas já vão conversar, elas já começam a ganhar dinheiro e depois elas partem para um curso superior. E o curso superior é muito importante, sim, porque a gente precisa avançar. E eles sempre falam que não tem pessoas negras no mercado competentes, com competências para atuar em algumas áreas. E se o leque está abrindo, a gente tem que ir para cima. O que eu quis dizer é no sentido de que não necessariamente o
bem-sucedido tem que estar alinhado com o ensino superior. Ah, sim. Entendeu? É nesse sentido que eu quis dizer. E se você, de qualquer maneira, quer ser um cara que consegue as coisas, você tem que buscar educação de qualquer jeito. Entendeu? Essa é a minha... É o que eu digo para as pessoas. Eu falo assim, não, cara, você não quer ir para a faculdade? Legal, mas busca conhecimento dentro daquilo que você quer. Sim. Talvez, por exemplo, não sei, porque tem gente, eu conheço pessoas, homens, amigos meus que falam, já, pô, não quero não quero fazer faculdade, nunca quis. E aí o cara fez um curso de técnico, não sei o que, de arrumar vidro de carro, arrumar os negócios, tal, eletrônico, não sei o que. O cara fez isso, dá bem. Mas ele foi atrás do conhecimento, que é o que eu digo eu falo educação, mas é atrás deste conhecimento. Sim. Então, é nesse sentido que eu quero dizer. Mas assim, é muito complicado o pessoal entender essa questão da educação. Essa questão dentro da universidade, a pessoa negra dentro da universidade é um assunto, dá um programa inteiro. Exato. Sobre tratamento, sobre como ele se sente no lugar, se ele se sente acolhido, se ele não se sente acolhido. Imagina, eu estudei na Unip e eu tinha a minha sala, e era particular, eu tinha 3 negros na sala, de 70 alunos. Imagina numa escola pública, imagina a USP. Exato. Imagina na Unesp. Agora tem aquela Instituto Federal, né, também, que estão abrindo em vários lugares. A FATEC, que já outro dia a gente até abordou uma situação, né, que eu falei para você, por exemplo, a FATEC tem faculdade que não abre turma, que as pessoas não procuram, elas nem sabem, Beth. Elas nem sabem. Tipo, imagina, o cara tá na escola, o moleque tá na escola na periferia, a pessoa tá... Ele não sabe que tem aquilo ali para ele. Ele chega lá, faz o vestibular e entra. E é gratuito. E tem almoço. E tem condução de graça. O cara nem tem conhecimento disso. Eu acho que aí, só abrindo um parênteses nesse tudo, é super importante essa abordagem nossa, porque a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não reproduzir uma armadilha que o sistema, por vezes, nos coloca. Então, eu entendo que quando você diz que a gente não pode só valorizar quem tem o diploma do ensino... Não é só valorizar, mas você atrelar isso ao sucesso. Ao sucesso, perfeito. Entendeu? Perfeito. Por quê? Porque tem várias outras formas que também são importantes do nosso povo ter o conhecimento vai atrás da informação e da informação gerar conhecimento que o mercado necessita. E por vezes essa informação não chega. E essa informação não chega de uma maneira intencional, porque eles não querem que chegue. Né? E a gente sabe disso. Então a gente tem que tomar muito cuidado da forma que nós colocamos essa questão. A gente sabe da importância da educação nas nossas vidas, a gente falou sobre isso, a gente sabe o papel, a gente sabe que através dela o salto que foi possível ser dado, e ainda estamos nessa luta. Com certeza a gente não vai não dar o valor necessário em relação à educação. Mas ao mesmo tempo a gente sabe da importância que tem também um curso técnico na vida dos jovens da periferia. E por vezes esse cara nem sabe que ali do lado ele pode fazer um baita curso que ele vai impactar não só a vida dele, mas como a vida de toda a família dele, através daquele curso técnico que ele fez. Mas não chega essa informação. Não chega, por exemplo, Exato. Outro dia eu fui numa escola que eu comecei a olhar o mural. Você olha um mural lá da escola. Aí não tem um mural falando assim, você pode fazer o Enem. Exato. Você pode fazer o vestibular na USP. Você pode fazer na FATEC. Você pode fazer o curso na ETEC tal. A ETEC, qual que é a ETEC? Assim, seria um trabalho. É que falta vontade política também, que as pessoas tenham esse conhecimento. Então, é muito complicado. É uma coisa, isso é uma linha, assim, é muito absurdo. Sim. Eu acho muito absurdo. Não ter uma excursão, por exemplo, eu acho um absurdo não ter, por exemplo, sei lá, o garoto mora na Brasilândia, então qual que é a ETEC mais perto? Qual que é a FATEC mais perto? Vamos lá. Chega lá, explica para ele, o que se faz aqui?
Ó, aqui você pode aprender isso, pode aprender isso. Exato. Ah, você pode aprender essa profissão, isso aqui. Não tem. Exato. Porque você chega nos lugares, a criançada não tem ideia. E aí o que ele tem ideia? O Instagram. Exato. Aí o que ele tem ideia? O funk. Aí o que ele tem ideia? Não tô falando que o funk é o problema. Não, Mas o que ele tem ideia? A ostentação. Aí tá lá o cara falando que, ó, a quebrada pode ter uma Ferrari. Não, calma. Exato. Não é assim. A gente sabe que não é isso. Não, como que a FUNAFRO pode fortalecer mais a nossa juventude negra, né, através dos nossos programas que a gente está pensando aqui, com orientação vocacional. A gente tem as oficinas de capacitação de carreira e empreendedorismo, né? A gente está com um outro projeto que está chegando aí, que é sobre a inclusão deles no mercado de trabalho, mas perante um filtro, né, um preparo para a gente não pegar esse jovem e jogar lá na empresa e falar, vai lá, trabalha, né, e aí chega na empresa, ele não tem um plano de carreira, não tem nada, não tem essa direção, não tem esse apoio. Como que a FUNAFRO, o que mais, né, que a gente poderia fazer para ajudar a fortalecer esse jovem negro, a ele ter um pouquinho mais de segurança, um pouquinho mais de confiança ao adentrar no mercado de trabalho ou escolher o que ele quer fazer para a vida dele? A FUNAFRO, né, já está aqui, já aceitou um projeto. O projeto, se a gente pensar em dinheiro, né, em valores, a gente não consegue monetizar porque são jovens, então estamos fazendo através dos apoiadores, dos patrocinadores. A gente pode colocar esses projetos na rua. Como eu digo, não existe filantropia sem dinheiro, né, para ter. Então a gente precisa de pessoas que acreditem, que apoiem, porque o jovem hoje, para além de todas as questões da falta de trabalho, eles passam num grau talvez tão quanto o nosso, porque eu acredito que a roda esteja girando e a tendência é ela ficando maior na busca de um processo aí evolutivo, mas para além, esses jovens estão adoecidos principalmente mentalmente, muitos estão. Então, muitos deles vêm passando por atravessamentos desde lá do primeiro ensino, porque às vezes a mãe trabalha, a gente sabe que o Estado a gente pode falar aqui? Pode falar o que você quiser. Pode? Então tá. Não sei se vai dar processo. A gente sabe que o Estado... Não vai aí tem não. o Xavier. O Xavier defende a gente. A gente tem algumas pessoas aí, então é óbvio que eu vou falar como tem que ser falado, mas não é o interesse do Estado que a gente esteja bem, né? Então, os nossos jovens estão adoecendo porque a gente vê todo mundo com fórmula mágica, né? Você vê os influencers, por exemplo, é uma fórmula mágica que você fala assim, e aí, como que é? E os jovens, eles tentam o tempo todo. Então, se a gente fizer um processo de orientação, falar sobre as habilidades, sobre as capacidades... Sobre a realidade, né? Também, né? E tem mais, né? O que eu digo, a gente vai na escola, desde o primeiro ensino até o último, a gente vai para a gente fortalecer o que a gente tem, para a gente abranger nossa área de conhecimento. Mas, na verdade, quando você sai da universidade, por exemplo, ou de um curso técnico, você está saindo com o documento que você esteve lá. Quem vai fazer a coisa ficar boa mesmo é você. Quem vai ser o melhor na sua área vai ser você. Então, a gente fortalecendo esse jovem, mostrando para eles as capacidades, a gente tendo apoiadores, patrocinadores para o nosso projeto. Pessoal, por favor, patrocine nosso projeto, que ele é lindo, tem trazido grandes efeitos, né? E eu super acredito que eu sou fruto dessa pessoa que recebeu essa orientação vocacional. E eu sou uma psicóloga que eu amo o que eu faço. 90% da população que eu atendo são negros, e com todas as diversidades, tá? Sem esquecer, negros com todas as diversidades. E eu atendo pessoas altamente capacitadas, brasileiros eu atendo pelo mundo inteiro.
Então, o diferencial está aí, no tanto que eu gosto, do tanto que eu sei, o quanto eu me entrego para tudo isso. E nesse momento também vou me entrego, já me entreguei no cargo de diretora, porque é fazer valer, né? Então, a gente está aqui montando todo esse projeto, montando essas ideias, estamos caminhando com toda a segurança, às vezes com insegurança e medo, mas a gente está indo do mesmo jeito. E se a gente tem pessoas que apoiam o nosso projeto, a gente consegue alcançar um número bem legal. E é óbvio que eu sou essa pessoa que eu não posso perder o verbo. Eu digo que toda vez eu conjugo o verbo esperançar, porque a esperança a gente não pode perder e a gente tem que acreditar num futuro melhor. E é engraçado que hoje aqui a gente está falando do início e não do fim, mas do meio e de novo, início. Perfeito. Sim. Só que o de novo, o início, a gente está falando com maturidade, né? Sim. E aí é muito importante essa roda aqui, eu estou feliz demais. Mas, Mari, eu acho que eu respondi aí a sua... Se eu não respondi, você fala que a gente responde de novo. Tá ótimo. Eu quero passar aqui para o nosso irmão, né, que cuida do setor de 45+. Como está esse mercado, né, de trabalho para as pessoas negras? Você já finalizou sua fala muito bem falando sobre a falta de oportunidade para nós, né? Que passou dos 40 e o mercado rejeita. E o que a gente pode fazer para que isso melhore? Eu acho que não tem como não voltar, falando no início, da importância do indivíduo reconhecer as suas habilidades, né? E as suas competências. Quando você sabe quem é você, as suas habilidades, as suas competências, independente daquilo que é dito fora, internamente você tem convicção. E se você tem convicção, você continua. Você abre as possibilidades. Quando nós estamos falando de... Não tem como a gente falar de empreendedorismo sem a gente também não falar do nosso povo, né? Então, não tem como nós não relacionarmos o nosso povo com o verbo esperançar. O que deixou o nosso povo de pé até hoje é a esperança, é a fé, né? Com todos os atravessamentos que houveram, e ainda assim nós chegarmos aqui, isso é incrível, isso é celebração, né? Porque, estatisticamente falando, quanto dos nossos, infelizmente, fizeram parte? E nós estamos lutando, não fazendo parte dessa estatística. Então, quando nós estamos falando de oportunidade, eu acho que vai muito de encontro com aquilo que a nossa irmã colocou, a Beth. As ferramentas que cada indivíduo, todo mundo tem. Todo mundo tem. Mesmo quando nós sabemos que a estrutura, por vezes, fala que nós não temos. Mas acho que um dos nossos principais objetivos, se eu estiver errado, você me corrige, Mari, todos que estão aqui. Eu acho que um dos principais objetivos nosso é dar esse reconhecimento a quem merece. Valorizar a galera que já passou, valorizar o pessoal que está e preparar o terreno para quem está vindo. É isso. Essa é a ideia. É isso. Isso aí é isso. Resumiu. Nossa, não tem nem o que dizer. Nossa missão. É isso, porque... É a nossa missão, isso. Porque a gente... eu sempre discuto com a minha mãe em casa que a gente fala que um homem sem passado, um homem que não conhece seu passado, um homem que não conhece quem veio atrás, ele não é ninguém, ele não se conhece. Exato. E acho que nós, como pessoas negras, empreendendo, estudando, trabalhando, a gente tem muito esse problema da gente não conhecer o nosso passado. A gente não para, né, pra olhar. Isso. Nunca. E às vezes quando você para olhar, que aí você vai perceber. Esse é um exercício que eu faço dentro da área clínica, de vamos olhar nossa história com mais afeto, vamos reconhecer. Isso. A gente tem o sofrimento, mas também tem as conquistas que a gente vai vendo, porque a gente não consegue olhar o que a gente conquistou, a gente só vai.
Pau, Sim, pau. sim. E aí, mais um detalhe, né? O pilar do 45+, a gente sabe que a pessoa é usada no mercado até quando chega nos 45, 50. Alguns outros lugares usam muito mais. E o homem negro, o homem negro principalmente, a mulher negra, quando vão buscar ajuda, por exemplo, para conhecer se tem algum... Conhecer não, para saber se tem alguma doença, para cuidar do corpo físico, quando eles chegam nessa fase, eles já estão adoecidos, extremamente adoecidos. E, mais uma vez, a gente sabe que é uma sociedade excludente, porque quando a pessoa negra, que é a que tem a maior possibilidade, a que mais apresenta as questões de hipertensão, de diabetes, quando chegam para cuidar da saúde, já estão com diabetes, já estão com hipertensão, e o carro-chefe hoje do SUS é captopril. E o captopril é um medicamento para hipertensão que não é eficaz para o nosso povo. Ou seja, será que não é um processo de extermínio desse povo que agora não é mais útil? E tem todo... E aí, né, Beto, dentro desse sentido, tem todo, por exemplo, a gente não tem tempo para comer, a gente não tem tempo para comer bem, a gente não tem tempo para... Porque a gente está pensando o tempo inteiro na questão, eu tenho que ganhar. Eu tenho que ganhar, eu tenho que botar comida dentro de casa, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que... E aí a gente não come bem, a gente não faz atividade física, coisas que seriam normais, a gente não aproveita, a gente não consegue ter férias, não consegue ter não tem uma questão saudável. Aí o saudável vou pro bar. Isso. Sim. Vou pro bar. Aí é a droga legal, álcool. Sim, porque... Aí é o cigarro. É como que eles vão... É assim, ó, não consegue pensar, não consegue, aí os problemas vêm, começam a ver na bebida... Uma saída, né? Uma fuga, Uma um lugar fuga, de né? fuga. Né? Por isso que a gente também tem a maioria da população dos homens negros, que a nossa foi tirado tudo, né? A gente só tem que ir, vai. Tudo. E muitos adoecem porque não falam nem de sentimentos. Pessoal, a gente está falando de sentimentos, começamos a falar sobre sentimentos hoje. Emocionar-se em público hoje, porque é vergonha. Ó, você não pode chorar, porque você é homem e você vai ficar feio para você. Exato. Né? Ó, a mulher, você tem que ser forte, Então, a gente esquece de ver nossas competências, nossos potenciais, nossas características, né? Que a gente esquece de ver nossa essência. Então, todo esse processo, inclusive do conhecimento, quando eu falo, englobam tudo, né? Englobam todo, porque... Quando você sabe quem você é, você vai cuidar de você. Você vai se olhar com amor, você vai olhar a história. Autoestima, né? Você fala assim, autoestima. Caramba. Tem uma fala do Jordan, tem uma fala do Jordan que teve muita dificuldade no início, né? Mas, porém, a mídia não vende isso, só vende o estrelato. Mas o início da história não foi assim. Quando ele é perguntado por que ele não desistiu, ele simplesmente respondeu: porque eu nunca deixei de acreditar em mim. Por quê? Por diversos momentos, o técnico falava para ele: cara, não dá. Cara, não dá. E ele se tornou quem ele foi, né? Então acho que vai de encontro com o que nós estamos dizendo. A partir do momento que o indivíduo sabe quais são suas habilidades, independente daquilo que é falado, Ele não vai. Ele não vai. Isso o mercado de trabalho tem vários estudos sobre isso, que depois que a população, quando você começa a estudar, ter conhecimento, saber das coisas, você não aceita outras coisas. E aí, se você tem uma sociedade que os caras não estão aceitando aquilo, é um problema. Então, isso é um trabalho de formiga. Nós somos um formigueiro que a gente está querendo transformar isso, para trazer isso para os nossos, trazer autoestima, para o cara saber que ele pode abrir um negócio, saber que ele tem um lugar de acolhimento, saber que ele tem um lugar que ele vai ter conhecimento sobre aquele negócio dele, do jeito dele, da linguagem dele e com pessoas parecidas com ele. Perfeito. Porque eu acho que é isso que faz a diferença. Eu, por exemplo, já falei diversas vezes, se eu vou num lugar e não tem um dos meus, eu me sinto estranho. Não é porque Gema, você não gosta de branco. Não é que não gosta de branco. Eu tenho milhões de amigos, tenho vários amigos brancos, são irmãos, mas o cara não entende a minha dor.
o cara não entende o que eu passo. O cara não sabe o que é pegar na rua, pegar um ônibus 2 horas para chegar no lugar. O cara não sabe o que é você entrar num lugar, a pessoa olhar estranho para você, achar que você vai roubar. Ele não sabe a minha dor, não sabe você chegar num médico, o médico olhar para você, não, mas você é grande, você aguenta. Não, pô, peraí, eu não sou uma máquina. Então acho que o legal desse nosso time e o legal da FUNAFRO, quando a Mari me chamou, eu conheço ela há 10 anos, o legal disso é a gente ter uma equipe dessa. A nossa equipe é isso. A gente quer acolher as pessoas negras para ensinar sobre negócio, para ensinar sobre autoestima, para falar para eles, ó, você pode. Você pode. E o cara lá não quer te atender? A gente vai te atender do nosso jeito. Você vai se identificar, porque o cara vai chegar e vai falar, pô, peraí. Esse negrão aqui, porra, cara, o cara sabe o que eu sinto. Exatamente. E aí a Beth, como psicóloga, sabe que nós homens negros é pior ainda. Por exemplo, para um cara negro chegar para o outro e dizer o que ele fala, mano, tô mal, putz, é porque o negócio tá num nível já que já passou daquele. Não fala. Então, a gente também quer ser essa porta. E aí, a gente tem que, o tempo tá urgindo aqui, infelizmente a gente tem que finalizar, mas vão ter parte 10, 20, Isso. 30. Volta e meia a gente vai chamar alguém para vir, a gente discutir assuntos da semana, assuntos relacionados. Mas para finalizar, eu queria agradecer, né, Mari? Bom, quero aproveitar para agradecer, né, já que a gente está partindo para os agradecimentos, agradecer aos nossos patrocinadores e parceiros, né? A gente está aqui com a Brasil Foundation nos apoiando financeiramente. Nós temos aqui o Espaço Gastronômico do Nurap servindo esse café da manhã maravilhoso pra gente. Quero convidar vocês que ainda não conhecem esse espaço para vir para cá, venham almoçar. Aqui é na zona sul da cidade de São Paulo, o restaurante está em Santo Amaro. Então tem um buffet maravilhoso que serve almoço, tem um espaço para eventos fantástico. Então se você quer informação sobre como tá por aqui, é só entrar em contato pelo 947316733. Agradecer o nosso apoiador, né, o nosso parceiro Nurap, né, o Núcleo de Capacitação Profissional e Assistência Social, que fica aqui em Santo Amaro também. Qualquer informação sobre todo o serviço que eles prestam, pode entrar em contato pelo telefone 2344-2420 e o e-mail relacionamento@nurap.org.br. E hoje que a gente está aqui com o Pilar 45+, tem um espaço bacana no Nurap, viu, irmão? Para os nossos aí que, né, já chegou aí na melhor idade, nessa idade maravilhosa, que já viveu muita coisa e que é um espaço para curtir, tem um Nurap residencial para idosos. Depois eu vou te levar lá. Boa. Um lugar fantástico, né? Um espaço acolhedor também, confortável, é lindo lá. A gente fez as nossas fotos institucionais lá, lugar top. E se quem quiser saber mais informações sobre esse espaço para poder acolher os nossos idosos, é só entrar em contato pelo 940187043 e o e-mail residência@nurap.org.br. Eu aproveito também para agradecer aos nossos convidados. Eu quero pedir para a Beth, ladies first, fazer as considerações finais e os seus agradecimentos, querida. Quero agradecer profundamente pela oportunidade, né, desse bate-papo. E aí minha cabeça pensante não para, então às vezes eu começo a falar um assunto, aí vem vindo os outros, e aí eu quero falar de todos. Mas mesmo assim deu pra gente tocar em vários assuntos que atingem o nosso povo. Agradecer a FUNAFRO pela oportunidade desse espaço, pra gente trazer os projetos, eu trazer meus sonhos, minhas doideiras, e a Mari e o Xavier, junto com essa diretoria maravilhosa e os outros funcionários que não estão aqui. Mas é uma equipe maravilhosa, então quero agradecer essa equipe também. E dizer que é isso, gente. Vamos embora, vamos criando, fazendo acontecer, porque o tempo não para. Não dá para mudar o mundo, mas se a gente conseguir atingir
às pessoas que estão próximas, a gente já está fazendo a diferença. A gente atinge, essas pessoas também vão atingindo os outros e a gente vai abrindo essa roda e conquistando nossos espaços. E nunca esquecer também que às vezes a gente está em espaços de fala e de poder e a gente esquece dos nossos, a gente esquece da onde a gente saiu. Então eu sempre digo que o nosso trabalho tem que ser de trazer quem está nos extremos para o centro. Então se você está no centro, não esquece de buscar as pessoas que estão lá no extremo de onde você saiu, para que eles também possam ver que eles têm... É possível, né? Que eles também... Que Sim. também é possível. Obrigada, Júnior. Obrigada. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Muito bom estar com vocês. Juninho. Bom, quero agradecer pelo convite, né? Mais uma vez. Baita satisfação fazer parte desse time, falar sobre esses assuntos tão importantes, me colocar à disposição. Quando nós estamos falando de 45+, nós estamos falando de uma galera, de um povo que precisa olhar para as habilidades e as ferramentas que eles têm e saber que eles são uma potência, que é possível, tem muita lenha para queimar ainda, que é possível fazer algo diferente daquilo que é dito como o único caminho, tem várias possibilidades. Quando nós estamos falando de empreendedorismo, nós estamos falando também do nosso povo, nós estamos falando da luta, nós estamos falando de resistência, nós estamos falando de foco, objetivo e planejamento. É interessante quando a gente anda por São Paulo, rapidinho, tá, Mari? À vontade, irmão. Às vezes os pensamentos vêm. Eu sei como é isso. E a gente não vê algo que nos represente, né? Mesmo sabendo que por trás daquilo nós estamos ali. Isso me incomoda, né? A gente anda por Pinheiros, a gente tem uma parcela, eu não vou falar 100%, porque eu não vou desmerecer, né? Mas 90% nós estamos ali. E cadê as referências nossas ali? A gente anda pelo centro, nós estamos ali. E cadê? Então, à medida que você vai ficando um pouco mais experiente, mais velho, você fala, poxa vida, até quando, né? A gente só vai aparecer em momentos oportunos para eles. Eu acho que talvez uma reflexão para a gente é o nosso papel. Qual é o nosso papel, de fato? Reproduzir aquilo que interessa ou ir na contramão? Tem um preço a ser pago, certo? Não tem jeito. E aí tem que ter disposição, né? Porque a gente sabe. Mas acho que quando a gente fala de 45+, eu acho que é isso. Olhar para esse povo e dizer para eles que, cara, tudo que foi dito, não. Se você puder me ouvir, eu tô aqui para falar. E peço licença e trocar uma ideia com esse pessoal. E falar o quanto que eles são importantes nisso tudo. Porque às vezes a gente só valoriza o engenheiro, né? Mas e o pedreiro que fez o trampo? E o mestre de obra? E o mestre de obra? Ninguém tá fala, certo. pô. E interessante você falar isso, que uma vez eu estava dentro do ônibus e o cara trabalhava em obra, sentou do meu lado no ônibus, e ele falando que muitos prédios que ele constrói, ele não consegue entrar depois. Ele é barrado, ele não pode entrar depois para ver como que aquilo ficou pronto. Isso aí. Então nossa, isso me doeu. Eu atravessa, falei, né? caramba, mano. Meu pai, né, mestre de obra. Não, mas construiu o Morumbi, meu pai. Então. O estádio do Morumbi, aquelas passarelas da Regis, né? E sempre quando ele passava, ele... Eu tenho parte nisso. Não, e tem muitas outras coisas hoje que as pessoas não conseguem usufruir. Por um cara que monta lá o Lollapalooza, o cara nem pode entrar. Exato. Tipo, caramba, qual que é... Tipo, quantos funcionários tem? Ah, tem 15? Dá um ingresso pro cara. Qual que é a dificuldade de reconhecer isso? Isso é uma coisa muito triste, assim. É um lance muito...
que a gente passa, por exemplo, eu sempre, quando eu passo em qualquer lugar, numa igreja, num lugar, eu falo, putz, caramba, foram pessoas negras que fizeram. Foi o nordestino que fez. Tem pessoas brancas? Tem, mas é uma porcentagem menor. Mas e onde está? A pessoa pode entrar, a pessoa pode usufruir. Tipo, o cara não tem nem chance de ter esse acesso, né? Então, eu também, vamos para finalizar, que o negócio ficou bem emotivo, ficou bem legal. Obrigada, E para finalizar, gente, eu ia falar. Agradecer, né, Jean? Agradecer, obrigado. Nossa audiência que está aqui nos Pessoal, acompanhando. tem o QR Code aí do lado, aí passou a maioria do tempo, aí vai ter o QR Code aí do lado. Você pode acessar o nosso site. Em breve teremos muito mais notícias sobre outros projetos, outros pilares também. E o próximo programa, né, a gente vai ter muito mais convidados aqui especiais para a gente poder conversar, se emocionar, trocar mais ideia, né, e unir, né, o que a gente tem como sociedade para a gente ser pessoas melhores e a gente alcançar essa equidade que é tão sonhada entre nós, né? Sim, sim. Por hoje é só, né? É só, obrigada. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigada, pessoal. E tamo junto. Até a próxima. Obrigado.